Sukuna saiu vitorioso, o Rei das Maldições irá reinar sobre a Terra. No último capítulo de Jujutsu Kaisen 236, infelizmente Satoru Gojo morreu, isso é muito triste. Mas quem irá enfrentá-lo agora? Bem, no final do capítulo, Hajime Kashimo, um feiticeiro antigo extremamente forte, parte para lutar com o Rei das Maldições. Será ele o vitorioso desse combate? Será que ele vai conseguir derrotar o Sukuna, coisa que o Gojo não conseguiu? Bem, é sobre isso que vamos falar hoje. Hajime Kashimo derrotará Sukuna? Ainda no duelo de titãs de Gojo e Sukuna, Sukuna nos apresentou um dos maiores feitos de resistência e durabilidade de toda a obra. No início da luta, ele foi capaz de resistir a um roxo bufado a 200% de seu poder total, e saiu vivo, tendo apenas seus braços destroçados regenerado em questão de segundos. Mais pra frente, nas batalhas de domínio, Sukuna demonstrou um domínio divino, na qual não possuía barreiras, até então superior ao de Gojo. Após algumas expansões, Sukuna cai no vazio ilimitado de Satoru Gojo, mas graças à estratégia de usar uma Horaga para se adaptar, Sukuna desfaz o domínio de Satoru Gojo. Durante toda a luta nós vimos o Rei das Maldições optando por usar uma estratégia um pouco mais arriscada, porém que ao longo prazo lhe garantiria a vitória. Sukuna se limitou a usar apenas as sombras, mas não podemos nos esquecer que ele também contava com técnicas de fogo e o presente da Yorozu. Também há algumas teorias que estão rondando por aí de que o Sukuna possui outras técnicas além dos cortes e do fogo, e que o mesmo poderia retornar ao seu corpo original. No fim, Sukuna conseguiu derrotar Satoru Gojo, e isso não tira o seu mérito. Ao apresentar uma capacidade analítica fora de série, Sukuna conseguiu criar uma versão de seus cortes ainda mais poderosos, que foram capazes de burlar o próprio Mugen. Mesmo derrotando Satoru Gojo, o feiticeiro mais poderoso da era moderna, o honrado, Sukuna se encontra completamente enfraquecido. Ele não tem mais acesso à sua expansão, a energia reversa está fraca e boa parte das sombras foram destruídas, juntamente com uma Horaga. Agora, mais do que nunca, é uma boa hora para partirem em cima do Rei das Maldições. Mas a pergunta é, será que o Hajime tanca? E agora pelo lado do Hajime, nós sabemos que ele é um feiticeiro muito antigo e além disso muito poderoso. O cara é realmente muito forte, ninguém nunca conseguiu derrotar ele, até os dias atuais, é claro. Mas lá na era Heian, quando ele reinava ainda como um poderoso, ele sempre procurou combates e inimigos realmente fortes que pudessem trazer alguma coisa, algum desafio pra ele. Mas o que ele mais almejava enfrentar é o Sukuna, cara, o Rei das Maldições. E por isso ele fez um acordo com o Kenjaku para poder reviver nessa era e poder enfrentar o Sukuna quando ele voltasse. E de fato isso aconteceu, Sukuna está de volta e Hajime também, pronto para o combate. Tá, mas agora chega de falácia, vamos falar sobre esse cara, os seus poderes, as técnicas dele, o que ele pode fazer contra o Sukuna. A gente já falou do rei, vamos falar agora do seu oponente. A luta que temos que mostra tanto a habilidade do Hajime quanto do Hakari é justamente a luta que eles dois travaram. O combate corpo a corpo do Hajime é realmente muito bom, ele é um combatente excepcional numa luta corporal. E a gente sabe que uma luta corporal faz sim diferença numa batalha, não é só as técnicas Jujutsu. Uma luta corpo a corpo realmente tem um parâmetro a mais, tá ligado? E contra o Hakari ele realmente mostrou isso, os golpes dele eram extremamente poderosos, cara, realmente muito fortes. E é algo que é realmente muito importante pra ele, porque ele precisa de um combate corpo a corpo muito bom pra poder se manter no combate. Mas já já eu falo disso. Sobre alguma habilidade especial, o Hajime ele possui uma aura elétrica, que vem da sua energia amaldiçoada, que é basicamente uma energia amaldiçoada elemental, por assim dizer. E essa aura elétrica faz com que qualquer um que entre em contato com o Hajime seja carregado por uma carga elétrica oposta. Isso faz com que quando o Hajime lançar um certo raio, esse raio vai em direção à pessoa destruindo tudo pelo caminho, só para alcançar ele, como se fosse um raio teleguiado. Nada pode parar esse raio. Claro que de uma forma figurativa, até agora pelo menos não foi mostrado nada que possa parar o ataque do Hajime. E isso nas mãos do Hajime é extremamente poderoso. Tipo, ele é um combatente excepcional, ou seja, a única chance que você tem é desviando, porque aparando os golpes, ou seja, bloqueando, você vai ser carregado com essa carga elétrica. E mais pra frente isso vai ser extremamente fatal. E olha que essa não é nem a técnica inata dele. Na verdade, a técnica inata dele é muito desconhecida, ninguém conhece, fora ele mesmo. A técnica é extremamente poderosa, uma técnica com voto vinculativo que ele só pode usar ela uma vez na sua vida inteira, mas em troca ela é, como eu disse, extremamente forte. E essa técnica está sendo guardada para usar contra o Sukuna, e olha só, o oponente dele agora. Mas infelizmente nós não sabemos que técnica é essa, como ela funciona e o que ela faz. E é por isso que temos algumas teorias de como ela funciona e o que ela pode fazer para ajudar o Hajime a lutar contra o Sukuna no momento atual do mangá. Ele tem uma vantagem? Tem. Mas essa técnica tem que ser muito eficiente mesmo. Vamos ver então o que será que essa técnica pode ser. Como será que ela vai funcionar? Parando para pensar, eu cheguei na teoria de que o Hajime deve possuir uma técnica super forte.
É uma técnica capaz de aumentar os seus atributos físicos, lembrando algo como a habilidade Godspeed do Killua, o permitindo prever os cortes se formando e desviar deles em uma velocidade absurda. Dependendo de quantos capítulos houver a próxima batalha, pode ser que o Hajime demonstre algo capaz de, quem sabe, aguentar os cortes do Sukuna, forçando o Rei das Maldições a usar o presente da Yorozu ou uma de suas técnicas secretas. Já a nossa segunda teoria é um pouquinho mais maluca, um pouquinho mais fora da caixa, por assim dizer. E se o Hajime se tornar o próprio raio? Antes de sair julgando, vamos ver como ela funciona primeiro. Já que nossa primeira teoria tem como base o anime Hunter x Hunter, que tal irmos para outro anime para entender como funciona a nossa segunda teoria? Em One Piece, existe as Akuma no Mis do tipo Logia, que em resumo faz com que aquele que consuma a fruta seja capaz de se tornar o próprio elemento daquela fruta. Um bom exemplo disso e perfeito para nossa teoria é o Enel, que tem o poder de se tornar o próprio raio. Isso faz com que socos, golpes físicos em geral, tiros e até mesmo cortes sejam ineficazes contra ele, já que ele se torna o próprio raio. Então ele fica meio que intangível. Você não pode socar o raio, você não pode cortar o raio, você não pode fazer nada com o raio dessa forma. E se a técnica poderosa do Hajime for de fato isso, faz com que ele se torne muito mais eficaz contra o Sukuna no momento atual do mangá. Já que é agora que o Sukuna vai usar de fato as suas técnicas inatas próprias, os seus cortes, já que o seu oponente atual não tem um infinito para impedir que os cortes cheguem até ele. Pois é, Sukuna tem uma vantagem agora. E mesmo assim, o Sukuna tem uns cortes espaciais, né? Que matariam o Hajime na hora, se fosse usado, é claro. Por isso, vamos sair um pouco de velocidade e esquivar dos cortes que ele nem pode imaginar de onde vem. Que tal ele ser simplesmente inatingível, incortável? Mesmo que o Sukuna corte o espaço, vai ser por um breve momento. Isso vai fazer com que o Hajime possa se reconectar de novo. Tá certo, ele não tem energia reversa para se curar, mas ele é o próprio raio, ele é literalmente intangível, estando ele no espaço ou não. Vai ser por uma fração de segundos. A não ser que o Sukuna seja capaz de retalhar ele várias vezes, o que eu acho meio difícil, já que ele tá meio que fraco agora para atacar de fato. Mas é claro, não vamos subestimar o Rei das Maldições mesmo no estado que ele tá, já que ele é um gênio no combate e especialista em energia amaldiçoada reversa e a comum que conhecemos. Mas mesmo assim, dependendo de como essa técnica for e se for desse jeito, vai dar um trabalho tremendo pro Sukuna. E eu acredito que também vai ter uma limitação de tempo nesse quesito, já que ele não vai poder ficar nessa forma por muito tempo e vai se desgastar. Tendo que derrotar o Sukuna o mais rápido possível antes do tempo limite da sua técnica. Não seria extremamente interessante ver ele lutando contra o tempo quando tem uma vantagem de intangibilidade? Comenta aí o que você acha dessa teoria. Se é só loucura da nossa cabeça ou isso realmente é aceitável. A verdade é, o Sukuna vai ser derrotado pelo Hajime mesmo? Então, não tem como saber. A habilidade dele é realmente muito imprevisível, então não tem como dar essa certeza. Mas vamos esperar para ser algo realmente épico.